Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de água nos solos. Hoje falaremos sobre a linha de fluxo superior que ocorre quando nós temos uma percolação pelo interior de barragens de terra. Bom, até o momento vimos que o traçado da rede de fluxo, ela geralmente ocorre, né, nas outras aulas que nós tivemos, que essa rede de fluxo ocorre por baixo das barragens, né? Então, os exemplos que nós vimos lá de barragem de concreto ou de uma cortina de estaca-prancha, as linhas de fluxo têm as linhas de suas condições de contorno muito bem definidas, né? Porque nós temos uma linha de fluxo que passa contornando a estrutura e outra linha de fluxo que passa lá embaixo. E entre essas duas a gente traça as demais, fazendo aí vários canais de fluxo. Quando eu tenho um fluxo no interior de uma barragem, né, geralmente uma barragem de terra, quando a água então passa no corpo da barragem, essa minha linha de fluxo, a primeira aqui de cima, ela não tem uma condição de contorno bem definida. Ela vai depender de muitos fatores, certo? Ela vai depender se eu vou ter um filtro de pé, se a água vai estar saindo na face da barragem, se eu vou ter um filtro chaminé, que nós vamos ver daqui nos slides posteriores. E isso vai modificar essa linha de fluxo, vai me dar um desenho distinto aqui para cada uma dessas situações dessa linha de fluxo superior, tá? Então, quando a gente trabalha com barragens com esse tipo de configuração, nosso primeiro passo é definir essa linha de fluxo superior. Tá? Para isso, gente, nós temos vários métodos que podem fazer essa estimativa de forma gráfica. Tá? Então, eu tenho essas soluções listadas aqui, ó, que cada uma delas, por exemplo, a do Casagrande, ela me dá aqui hipóteses com ângulo de 60 graus a 180 graus. O que isso quer dizer, né? É esse ângulo de saída da água aqui. Então, aqui um exemplo de uma barragem onde a linha de fluxo, a água está saindo na barragem, na face da barragem. Aqui uma linha de fluxo, por exemplo, com filtro chaminé. Tá? Então, a minha linha de fluxo vai sair aqui, ó, uma situação de 90 graus. Eu tenho 90 graus na saída aqui, que entra aqui na solução de Casagrande, que se baseia na hipótese de Cozzeni. Bom, aqui no caso, um filtro de pé, ó, onde essa parte permeável é lá embaixo da barragem. Então, toda essa água que percola vai lá por baixo. Então, todos esses métodos aqui, todas essas soluções gráficas, elas todas partem basicamente da mesma premissa. Se traçar uma parábola aqui, para representar esse fluxo no corpo da barragem, um ajuste de uma parábola, e depois eu vou ajustar a entrada de fluxo e a saída de fluxo. Por quê? Sabemos, né, que quando a linha de fluxo encontra uma equipotencial, eu tenho que sair aqui, né, elas têm que se cruzar 90 graus. Então eu vou ter esse ajuste da parábola e eu vou fazer um ajuste fino aqui e aqui. Então, esses 4 métodos listados, eles basicamente mostram para vocês como fazer essa parábola e como ajustar essa entrada e a saída de fluxo, certo? Então, por isso que diz aqui, né, que esses métodos vão se basear nessa presença aí do filtro, tá? E também do talude, né, desse ângulo aqui de talude da minha superfície da barragem, essa inclinação da barragem. Certo? Então, essa linha de fluxo, né, pessoal, a gente tem que perceber que ela funciona como? Eu estou entrando aqui com a água, ela entra aqui na barragem e ela vai tender a buscar um ponto de maior permeabilidade. Então, nós vamos ver nas videoaulas posteriores, mais adiante, né, o que são os filtros, né, mas basicamente os filtros são elementos que eles têm uma baixa perda de carga. Ou seja, a água vai querer procurar esses filtros, vai querer percolar pelos filtros. Como se fosse um ralo, né? E aqui, como eu geralmente uso materiais pétreos, mais permeáveis, a água vai ter uma maior facilidade, vai buscar esse ponto para escoar.
Esses filtros também devem obedecer critérios que impeçam a passagem dos finos de dentro da barragem, para evitar o piping, mas essa é uma conversa mais para adiante, para as próximas videoaulas, tá? Basicamente, então, aqui nós estamos conversando sobre como traçar essa linha de fluxo superior, essa azulzinha aqui, né? Então, utilizados esses métodos para traçar essa linha de fluxo superior, as demais linhas de fluxo eu vou fazer da mesma forma que nós fazíamos lá nas outras situações, em barragem de concreto, em cortina. Que condições são essas, né? Tentar manter essa malha numa proporção 1:1, tentando escrever círculos aí dentro dessa malha. Entre linhas equipotenciais e linhas de fluxo eu tenho que ter 90 graus. Então percebam aqui, ó, que eu tenho a linha de fluxo superior e todas as equipotenciais tendem a sair aqui a 90 graus dela, tá? E aqui entre todas elas eu tenho que ter esse 90 graus aqui cruzando, tá? Claro que aqui eu vou ter um ajuste mais forçado de um retângulo, né? Mas é assim mesmo que funciona esse traçado, pessoal. Tá? É uma maneira de manter a malha proporcional. Bom, então eu tenho aqui, ó, essa é a minha primeira linha de fluxo, também chamada de linha de fluxo superior. Eu vou ter as demais linhas de fluxo, e lembrando, né, que lá na fronteira entre a barragem de terra e a fundação, então imagine, por exemplo, que eu fiz uma barragem de terra em cima de um solo, do material rochoso, né? A água não vai percolar aqui pela terra, vai tender, né, a percolar por dentro da barragem. Então a minha linha de fluxo inferior vai ser essa base aqui da minha barragem. Então nesse caso aqui eu teria 4 linhas de fluxo e 1, 2, 3 canais de fluxo, caso eu quisesse calcular a vazão dessa barragem. Bom, e as equipotenciais como funcionam? Bom, as equipotenciais estão aqui, né, cruzando 90 graus as minhas linhas de fluxo. E eu tenho que perceber o seguinte: o que é uma equipotencial? É uma linha onde todos os pontos dessa linha possuem a mesma carga total. Bom, então a minha primeira equipotencial é essa superfície molhada da minha barragem. E a última equipotencial é essa superfície molhada de saída aqui no meu filtro, tá? Vamos ver se aqui eu tenho todas as cargas iguais total. Aqui eu consigo avaliar, porque eu só tenho água, eu ainda não entrei no solo. Então, digamos que eu tivesse aqui, ó, botasse a minha referência aqui embaixo, e aqui eu tivesse um nível d'água de 10 metros, por exemplo. Se eu pegasse um ponto aqui na base, em cima dessa linha, eu ia fazer lá, carga total é carga piezométrica mais carga altimétrica. Bom, qual é a carga altimétrica nesse ponto? Se a referência está aqui, 0. E a piezométrica, a altura de coluna d'água acima do ponto. Se nós estamos considerando igual a 10 nessa altura, eu tenho 10 metros de coluna d'água aqui, então o meu H total é 10. Se eu pegar um ponto aqui em cima, bom, qual é a minha carga total aqui nesse ponto? Qual é a carga de posição? 10 metros. Altimétrica, 10 metros. Qual é a altura de coluna d'água acima do ponto? 0. Então a carga total é 10. E se eu pegar qualquer outro ponto aqui, eu vou ter um Hzão de 10. Carga total igual a 10. E assim como nas barragens, nas cortinas, eu vou perder carga ao ir de uma equipotencial até a outra. Eu vou perder carga para vir daqui até aqui, para vir daqui até aqui, e assim sucessivamente até chegar com toda a minha perda de carga lá na última equipotencial. Todas as perdas de carga são iguais em qualquer um desses quadradinhos, né? Entre qualquer linha de queda, o meu ΔHI é igual, certo? E os meus gradientes hidráulicos não são iguais aqui entre esses quadradinhos, né? Vai depender do meu L, então eu vou ter velocidades de fluxo menor aqui embaixo, maiores aqui em cima, assim como nós já vimos em outras videoaulas, certo? Um outro detalhe que a gente pode observar aqui, ó, imaginem vocês que essa barragem tivesse uma inclinação muito mais horizontalizada, assim, uma inclinação muito pequena, tá? O que aconteceria? Essa linha de fluxo superior,
tenderia a ficar mais retilínea, né? Se isso aqui fosse muito inclinado, ela tenderia a ficar mais horizontalizada. Se ela ficasse mais horizontalizada e as linhas equipotenciais têm que cruzar 90 graus nessa linha de fluxo superior, elas seriam retas mais verticalizadas, essas linhas equipotenciais. Entenderam o que eu estou falando, né? Não sei se eu consigo fazer com a mão aqui, não vou conseguir. Bom, enfim, né? A inclinação aqui, ó, se ela fosse mais inclinada, ela tenderia a ficar mais horizontal. Né? Tenderia a ficar mais horizontal essa linha de fluxo superior, e essas aqui, consequentemente, para manter os 90 graus, teriam que ficar mais verticalizadas com essa linha. Como eu sei que o meu I é ΔH sobre L, e esse meu L é justamente essa distância entre equipotenciais aqui, ó, o meu gradiente hidráulico numa condição de fluxo dessa que eu estou mostrando para vocês, seria a própria linha inclinação da minha linha de fluxo superior. Tá? Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês, fazendo essa analogia, né? Claro que aqui, quando eu tenho um filtro de pé, eu acabo tendo uma malha um pouco mais, com algumas curvas, né, mais parabólica, mas se ela fosse bem mais inclinada, ela tenderia a ficar mais horizontalizada, equipotenciais verticalizadas, então o meu I nada mais seria do que a inclinação, né, dessa linha de fluxo superior. Bom, de linha de fluxo superior eu encerro por aqui, tá? Ficaram faltando então apenas os métodos, né? Vocês têm aí no material de vocês as soluções gráficas para cada uma das situações, né? Quando o beta é 30 graus. Então, é como eu falei para vocês, ó, é um ajuste de uma parábola, avaliando corretamente como determinar aqui os pontos de foco do início e final dessa linha de fluxo superior. Eu traço aqui através dessas equações uma parábola e depois eu corrijo a entrada aqui, ó. É uma parábola e eu tenho que corrigir a entrada porque eu venho numa água livre lá horizontal e essa água tem que encontrar a parábola. Em soluções com outras inclinações é a mesma metodologia, tá? Traço a parábola e faço esse encontro, esse ajuste. Se eu tenho um filtro chaminé, que é esses filtros verticalizados aqui, muito comuns de serem utilizados em barragens, aí então eu tenho uma condição onde a saída é 90 graus. Então eu vou usar a solução aqui conforme mencionado e vou fazer também esse ajuste aqui na entrada. Então todos seguem essa mesma metodologia. Traçado de uma parábola, né, tem ali o método para ajustar o foco e ajuste da entrada. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, não vou gastar muito tempo aqui no vídeo explicando esses métodos. Talvez a gente possa fazer uma outra videoaula só falando de cada um dos métodos, tá? Mas o que eu queria deixar para vocês nessa videoaula era isso, né? A importância do traçado da linha de fluxo superior, que é a única coisa que se diferencia das barragens com fluxo por baixo, da barragem de concreto ou em cortinas de estaca-prancha. O restante todo, a metodologia é igual àquelas outras situações. Certo? Agradeço por ter assistido essa videoaula e bons estudos.